finalmente um time subiu. Pela primeira vez na história, a gente tinha chegado na 37ª rodada sem que o líder tivesse conseguido acesso. E o Curitiba finalmente conseguiu, já era muito esperado, já era uma certeza, a gente já vinha tratando como acesso, tá? Mas conseguiu empatando com o Atlético dentro de casa, ponto importantíssimo para o Atlético. Os caras do Atlético, assim, arrumaram o ponto que eles precisavam, tá? Ponto decisivo para o Atlético. E foi vaiado o time, tá? Mozart ainda deu uma entrevista dizendo, não, setores do estádio vaiaram, a gente viu até brigas entre torcedores, né? Porque alguns celebraram o acesso, vai ser um acesso que deve ser confirmado com o título, né? O Curitiba enfrenta o Amazonas na última rodada, é fora de casa, mas só precisa de um empate, o Amazonas já é baixado. Deve vir o título também, tá? A gente tem aqui a frase, né, do goleiro, a gente está na Série A ou não, né? Pedro Morisco aí, que deixou essa pressão na torcida diante das vaias que estava recebendo. Mas, Atos, justiça absoluta, né? Justiça absoluta aí. O trabalho de Mozart pelo segundo ano levou o Mirassol ao acesso e agora leva o Curitiba ao acesso também. Fred, durante esse acompanhamento da Série B, a gente, em determinado momento, a gente falava assim, olha, tem Curitiba e Goiás, que são os dois times que vêm puxando as lideranças dessa Série B, e é quase uma chance zero um dos dois não subir. A gente bateu muito nessa tecla. Porque é difícil você pegar dois times que vinham com estabilidade e os dois perder essa estabilidade. Isso aconteceu com o Goiás. Mas não aconteceu com o Coritiba. Dentro do contexto do campeonato, tá? Eu sei que você pode chegar aqui e citar, mas o Coritiba, veja só, o Coritiba fez isso aqui, o Coritiba perdeu a liderança, o Coritiba chegou ali a ficar em terceiro colocado, salvo engano. Mas dentro do contexto de que esse campeonato causou em times que podem até confirmar o acesso na última rodada, oscilações tão grandes, pô, velho, veja a situação do Atlético Paranaense. Vinha muito mal, ganha 7 seguidas, de repente para, e a gente diz, o que aconteceu? E agora retoma, tá? O Criciúma também, com uma grande oscilação depois da grande puxada que ele teve no campeonato. Então, acabou que as oscilações que o Coritiba teve, elas foram completamente minimizadas pelo contexto do campeonato. E tinha que um time desse subir. Esse time foi o Coritiba, estou falando assim, um time desse entre Coritiba e Goiás, que tiveram essa pegada de puxar esse campeonato na liderança. O Coritiba acaba subindo. Agora, a respeito dessa reação dos torcedores do Coritiba, primeiro, tenho que dizer aqui que vai ser difícil você fazer uma leitura, tá? A gente pode tentar aqui colocar alguns pensamentos, especular o que pode ter acontecido, mas vai ser difícil você cravar. Até o próprio Mozart, ele vem tentando fazer essa leitura, né? Quem não lembra daquela entrevista que ele diz, isso daí é um perfil... Cita bairros, né? Da cidade, bairros nobres, bairros... E quando ele dá essa declaração dizendo que fui parte da torcida, outra não, e eu acredito que tinha sido, na cabeça dele ele está com essa mesma ideia, tá? Ele não mudou esse entendimento. Pode ser a leitura correta? Pode. Mas eu acho que a gente pode tentar aqui buscar outras respostas. Eu vejo, Fred, eu tenho uma opinião um pouco polêmica, tá? Sobre a Série B, não só a Série B desse ano, como a Série B dos últimos anos, tá? Eu acho que vai ser algo que a gente vai poder debater, não necessariamente hoje, mas vai ter um programa ano que vem também para poder ter um debate sobre isso, que é a questão do seguinte: a Série B está numa crescente ou não? Porque meio que virou uma opinião assim, virou uma máxima de dizer o seguinte: a Série B ela está numa crescente. Eu acho que tá, Fred. Mas em que recorte? Se você pegar um recorte de 5 anos, eu acho que a Série B está numa crescente. Mas se você pegar um recorte menor, um trecho dos últimos 2 anos, eu acho que a Série B está começando a apontar para baixo. Na questão da qualidade no geral dos times. Isso não é algo que vai diminuir a competição. Mas é você entender
a competição que você está disputando. E eu acho que, no final das contas, diante de toda essa adrenalina que o campeonato se tornou, Fred, isso ajudou a mascarar um pouco, que, ao meu ver, um pouquinho de queda de qualidade da Série B, aonde os times envolvidos nisso, Fred, nessa disputa, aqui eu estou citando Goiás, eu estou citando Remo, eu estou citando Chapecoense, todos os times que estão envolvidos nessa disputa, nessa adrenalina pura da última rodada, isso fez o torcedor não focar que, na verdade, o campeonato teve um nívelzinho abaixo. Já o do Coritiba, que foi agraciado por um acesso mais tranquilo, é o único time até agora confirmado, ele pôde perceber, de olhar para o seu time e dizer, mas esse time não tem essa qualidade toda. Mas o campeonato não teve essa qualidade toda. E eu acho que é um pouco essa percepção, Fred. O torcedor do Coritiba, a ficha está caindo que o time não tem essa qualidade toda, mas na verdade a competição pediu algo menos do que isso. Atos, um bom debate, tá, que você trouxe aqui. Naturalmente, quando acabar a Série B, mas eu diria que, sobretudo, quando definirem os rebaixados da Série A, a gente vai fazer um programa com os 20 clubes da Série B do ano que vem, assim como a gente vai fazer com a Série C, analisar como será a competição, que cara ela vai ter para o ano que vem. E, obviamente, nesse programa cabe uma reflexão maior para isso que você trouxe aqui. Temos conversado desde o acesso do Náutico, inclusive com o próprio treinador do Náutico, né, com ele dos Anjos, que foi lá no nosso estúdio, e Cássio, né, que aponta que é a maior travessia que existe de acesso entre as divisões é a travessia da Série C para a Série B. E de fato é. Eu nunca tinha deixado isso muito claro, nunca tinha parado para fazer essa leitura e ter a minha própria definição, minha própria conclusão sobre isso, mas os argumentos que Cássio trouxe, conversando com Hélio ali, eu considerei, porque eu tratava já que a maior travessia é da B para A. E o que eu acho que a gente está vivendo, Atos, é uma transição para que cada vez mais a travessia da B para A seja muito complicada, como é da C para B. Então, essa queda de qualidade da Série B, eu acho que nem é uma queda de qualidade. Eu acho que é uma relocação da lógica da Série B. A Série B, em alguns anos, ela teve um perfil de maior qualidade, né? De você teve um ano aqui recente com Cruzeiro, com Vasco, com Bahia, com Grêmio, com Sport. Potencializado também, só para ajudar com o dinheiro da Liga também. Exatamente. Só que a sobrevivência da Série A está muito brutal. E aí vamos esquecer Mirassol, porque esse Mirassol vai ser um problema para os debates sobre futebol no Brasil. Assim, vai ser um problemaço. Se o jornalista, o analista, o comunicador, quem tem o microfone na frente, não tiver cuidado com engenharia de obra pronta e com hipocrisia, vai ser difícil debater. Porque o cara vai dizer que o Mirassol, com 7 jogadores da Série B, fez uma Série A do jeito que está fazendo. Se por algum instante alguém considerar que o Mirassol não é nada mais do que uma exceção sem nada parecido na história, se alguém não considerar dessa forma, os debates não vão andar. E eu acredito que talvez em 2026 alguns desses times que estão subindo podem ser duramente prejudicados pela lógica Mirassol. Tá? E o Curitiba, Atos, só um segundo, e o Curitiba tem que tomar cuidado para não ser um desses times. Por quê? Porque eu estava lendo uma reportagem, eu até fechei, estava aqui na minha frente, uma reportagem com uma entrevista de Mozart ao final do acesso, né, no pós-jogo contra o Atlético, que ele, já defendendo a sua permanência, ele jogou na mesa quem? O Mirassol. Que o Mirassol
está fazendo o que está fazendo porque tem um trabalho de continuidade de 3 anos, inclusive ele trazendo para ele esse mérito, né? Porque ele que é o construtor de fato daquele Mirassol, tá? Vou dizer aqui, Atos, a fala exata de Mozart. Recuperei aqui a matéria tá, sobre a coletiva dele. Acredito que o Coritiba tem essa mentalidade hoje. Que mentalidade ele está se referindo? A pergunta que foi feita foi porque o Coritiba foi eliminado da Copa do Brasil. Logo no começo, acho que pelo Londrina, não tenho certeza. Pelo Maringá. Eu acho que pelo Maringá. Não, o Maringá eliminou o Goiás, não tenho certeza. Tive um lapso de memória aqui, mas foi eliminado muito cedo na Copa do Brasil e fez um Campeonato Paranaense péssimo. Já com Mozart. E ele não foi demitido, né? E aí ele diz: acredito que o Coritiba tem essa mentalidade. Prova que eu estou nesse cargo aqui ao longo da temporada inteira e espero ficar o ano inteiro também. Sou prova viva disso. Que em 2023 ficamos em quinto. Faltou um pouco para subir com o Mirassol. Em 2024 fomos vice-campeões. Tenho convicção absoluta que em 2026 jogaremos melhor do que agora em 2025, desde que a gente respeite esse processo de ajuste. Esse clube está passando por esse processo e vai pagar o preço para se reposicionar de maneira definitiva no cenário nacional. E ele continua sobre o Mirassol. O Mirassol tem 7 titulares do ano passado e que jogam juntos há 3 anos. As coisas não acontecem por acaso, tá? Ele cita depois Palmeiras e Flamengo, e aí não faz o menor sentido, né? E ele termina: existem cases de sucesso, basta ter humildade e sensibilidade de ver quem está fazendo as coisas e como tem que ser feito. Ou seja, Atos, veja que o efeito Mirassol já está começando a ir para a mesa. Agora, é óbvio que Mozart é alguém que pode usar o efeito Mirassol porque ele é pai desse Mirassol. Tá? Mas veja que ele já está querendo o convencimento da sua permanência na linha da continuidade, de humildade e sensibilidade. Só que, Atos, e aí eu vou passar a palavra para você, tem algo que ainda pode pesar a favor da construção desse efeito Mirassol, que é algo que nunca aconteceu na história. Daqui a 2 meses e 10 dias, esse Curitiba estreia na Série A. 2 meses e 10 dias. Dia 27 de janeiro tem Série A. Tem Curitiba em campo na Série A. Nunca ninguém passou por isso. Nunca nenhum time que subiu teve tão pouco tempo para... Primeiro, ainda tem uma rodada. Né? Então vai ter exatamente 2 meses. E ainda tem a Série A, né? Que é o mercado, né? Isso, o mercado que não vai fechar... Exatamente, só vai fechar 7 de dezembro. Tá? Você vai das férias, você vai remontar seu elenco, montar seu elenco. Veja que situação, tá? E que é muito perigoso você cair numa armadilha de... Olha o que aconteceu com o Mirassol. E para terminar, o que ainda complica, o Ceará não é um Mirassol, mas é um meio termo. E Mirassol e Ceará foram muito melhores do que Sport e Santos, né? Então, ainda fica de exemplo, sobretudo o Sport, que tentou dar um passo em outra direção e aconteceu o que aconteceu. Eu só ia dizer, Fred, que eu vou tentar torcer contra essa sua previsão, dá para dizer assim, de que isso vira uma tendência, tá? Principalmente na boca de treinador. A gente viu agora Mozart falando, tem a questão de que ele foi técnico no Mirassol, então ele tem um pouco de lugar de fala. Eu vou torcer para ficar por aí, tá? Porque quando o treinador começa a repetir uma coisa, a classe ela é unida e não para de repetir. Veja o que está acontecendo com o treinador no Brasil há alguns anos e foi intensificado agora, nos últimos dias, falando contra treinador estrangeiro. Enche o saco. Não coloca um bom argumento. Impressionante. Eu acho que o debate no Brasil inteiro mais esvaziado que existe, mais fraco, é o debate sobre treinador estrangeiro feito pelos treinadores brasileiros. Fred, eles não colocam um bom argumento. É só bilis, é só ódio, mal secreto, como diria o ministro do STF. Então, se eles começarem a repetir, porque
Por que eu fiquei agora temeroso com isso? Porque isso é uma ótima arma de protecionismo. Que, na verdade, é um dos maiores defeitos dos treinadores do Brasil. Ao invés de ter coragem de fazer o seu trabalho, ficam preocupados com o emprego. Quantos treinadores você não vê tomando decisões preocupado com o emprego do que com os objetivos que o clube precisa? Com a audácia que o clube precisa para tal jogo. Ele está mais preocupado com o emprego. Então, eu espero que isso não aconteça, porque se isso virar uma máxima nas bocas dos treinadores brasileiros, olha, vai dar dor de cabeça. Atos, vou trazer aqui 2 telas sobre o Curitiba, tá? A primeira mostrando essa regularidade, tá? São 31 rodadas consecutivas, tá? Eu até atravessou aqui. São 31 rodadas consecutivas no G4, tá? 31 rodadas consecutivas. No total, serão 34, considerando as 38 rodadas do campeonato, 34 no G4. Assim, se oscilou, essa oscilação não aparece muito na foto oficial. Quem viveu detalhe por detalhe, passo a passo, viveu as oscilações. Quem olha o quadro, tá? Quem olha o quadro, Atos, quando o Sport TV fez a matéria para avisar que se debateu lá que o Curitiba subiu, como esse ano eles não estão transmitindo, então esqueceram a competição, que olhar o quadro vai dizer, não, a grande campanha estável do Curitiba, né? 9 rodadas consecutivas na liderança, né? 31 rodadas consecutivas no G4, 34 ao todo, um campeonato sem sustos do Curitiba, e o torcedor do Curitiba vai estranhar quando as pessoas disserem isso, porque não foi exatamente o que aconteceu, mas dos 20 times, o Curitiba e o Goiás eram os reflexos de estabilidade, eram as exceções. Muitas vezes a gente fez raio-x aqui dizendo, esquece Goiás e Curitiba, vamos debater a insanidade que muitas vezes era do Curitiba para baixo, porque o Goiás era o líder, né? O Goiás derreteu. O Curitiba oscilou, teve um momento ali que parecia que poderia ser pior oscilação, mas Mozart conseguiu ter rédea do time, segurou, algo que Mancini não conseguiu e caiu no Goiás, né? Carille está tentando fazer a condução final. Detalhe, Mancini na Série A, em 3 rodadas, resolveu a vida do Red Bull Bragantino, já tirou o Red Bull Bragantino de qualquer risco de acesso, ou de qualquer risco de descenso, obviamente, e se brincar já está fazendo conta aí até para as últimas vagas da Libertadores, mas da última vaga, se houver uma 9ª vaga, no caso. Tá? Eu acho que com a vitória desse domingo, acho que o Red Bull que o Bragantino foi para 8º, se não me engano. 9º, posso estar fazendo besteira aqui. Acho que 8º não, viajei. Deixa eu dizer a informação corretamente. Tá? Ele foi para 45 pontos, ganhou do Atlético hoje. Eu nem lembrava que esse jogo ia ter hoje. 8º. Falei besteira não, 8º. Então tem uma possibilidade aí do Red Bull Bragantino herdar uma vaga na Libertadores, veja só. Tá? Mas enfim, não é esse o tema aqui. O Atlético tem uns jogos fantasma, né? Quando você olha de alguém, não para de jogar não, Atlético Mineiro. Não para de jogar não, meu amigo. Os jogos aí. Ele gosta de dar uns pontos. Então, Atos, essa primeira tela a gente já passou por ela, de certa forma, né? Porque é uma tela que está dentro do debate que a gente teve o primeiro. E a outra tela que a gente tem aqui é a tela voltada para uma marca que será também uma marca histórica. Hoje o Curitiba é o pior líder de uma Série B na 37ª rodada, tá? Só em 2007 tem algo mais próximo ali, com 66 pontos, tá? Só em 2007. E não tem como não ser o pior campeão, tá, Atos? Porque o pior campeão é o Santos do ano passado, com 68 pontos. O Curitiba, no máximo, iguala o Santos, mas o Santos teve 20 vitórias. Então, quando confirmar o título, seja empatando com o Amazonas, seja vencendo o Amazonas, não será suficiente para apagar essa marca aí de pior
campeão da história. Não vale nada. Não deixa cicatriz na história do clube, não. Só mostra um pouco desse debate que a gente teve, né, Atos? De que é um campeão no limite ali, não é um time. O que é que a gente está querendo dizer? Está longe de ter uma base para a Série A. E eu não sei se a intenção lá vai ser a permanência de Mozart. Tem um quadro, Atos, que eu vi no Twitter. Eu até trouxe esse quadro para cá. Tem um quadro que eu vi no Twitter. Os 8 primeiros colocados. O Curitiba enfrentou os 8 primeiros colocados no Couto Pereira. Todos os jogos foram 0-0 contra os 8 primeiros. Todos. Eu achei surreal esse quadro. Tá? E esses jogos no Couto Pereira, eles são os catalisadores dessas oscilações que a gente consegue achar na campanha do Curitiba. Se a gente consegue achar as oscilações e elas existem, elas vêm da falta de capacidade de ter transformado os jogos dentro do Couto Pereira em alguns jogos de vitória. Tá? Porque você está citando aí entre os 8 primeiros colocados, mas o time do Coritiba vacilou em casa contra times também da parte de baixo da tabela. Quem não lembra da vitória do Paysandu, do nada, jogando muito, tá? O Paysandu chega lá e 4-1 em cima do Coritiba. E Cássio falou muito sobre isso, né? Durante o raio-x aqui da Série B. Que apesar da liderança, apesar do acesso encaminhado, apesar de que dentro do contexto que foi essa Série B, acabava sendo um time mais estável, o fato dos jogos no Couto Pereira ali era um fator fora da curva para esse time do Coritiba. Mas eu não quero parecer pesado nas palavras que eu vou citar agora, Fred, mas eu acho que o Coritiba é o campeão que essa Série B merece. E eu não digo isso, não é só de forma negativa, não. Eu acho que tem um quê também de positiva para o próprio Coritiba. O Coritiba mereceu, tá? Nessa Série B, o Coritiba mereceu ganhar esse título. Agora, por que eu digo que é o campeão que essa Série B merece? Porque o equilíbrio que essa Série B, esse achatamento econômico que a Série B, de qualidade de jogadores que a Série B vem passando, leva a ter campeões que poderiam muito bem estar disputando ainda o acesso na última rodada. Eu acho que ficou para trás o que a gente viu o Cruzeiro fazendo lá atrás. Se a gente for tentar buscar mais no passado, que, sei lá, a Portuguesa já fez, a Barcelos, o Corinthians já fez. Né? Então, eu acho que é uma linha de argumentação, é um raciocínio que você tem que trazer também a questão da Série A. Ou seja, você já estava passando um pouco sobre isso, Fred. Não tem como você desconectar da consolidação de 14 times ali da Série A, tá? Vai trazer mais, até pelos próximos anos, situações como essa. De você não ver um líder disparado. De você ter o equilíbrio como um ponto central do campeonato. Então eu não fico surpreso do Coritiba ser o campeão. Não houve essa comemoração dentro do Couto Pereira, pelo contrário, chegou a ter vaias. Eu acho que do que a gente viu do campeonato acabou sendo muito a cara da competição. O Coritiba, ele mereceu esse título, tá? Mas eu acho que, no final das contas, a Série B tinha que ter um campeão como o Coritiba. Essa Série B não teria um campeão de 70 e poucos pontos. Definitivamente não teria. É isso, tá? Atos, iria com Mozart? Eu iria, porém, eu não iria com filosofia de Mirassol, tá? Não iria com filosofia de Mirassol. Perfeito. Eu acho que tem que. Você vai ter que manter alguns jogadores? Vai. Não existe esse negócio de somente time que consegue o objetivo de você zerar elenco. Zerar elenco não existe. Não existe. Com 2 meses, muito menos. Exato. Você vem fazendo um trabalho, todo o trabalho, você passa essa linha de trabalho para os jogadores e os jogadores precisam passar para seus companheiros, até os que você venha a contratar, para poder entender a lógica de trabalho do clube.
não só na parte tática, mas como lógica de clube mesmo. Então você precisa ter uma linha central de jogadores que permaneçam no clube. Mas não pode, assim, você confiar nesses jogadores, Fred, para você conseguir os seus objetivos na Série A. A manutenção, ela vem sabendo o seguinte: não tenho como zerar, daqui a 2 meses já começa a competição, eu preciso manter essa espinha dorsal aqui, mas ela não pode ser a espinha dorsal técnica que vai me fazer confiar lá na Série A. Então, eu afasto essa lógica de Mirassol, tá? Olha, veja só um parênteses aqui rapidinho. No Mirassol tem muita coisa que deve se copiar, tá? Muita coisa. Eles fazem muita coisa certa. Só que quando a gente fala que o modelo do Mirassol não é um modelo a ser copiado, a gente está falando de estrutura de confecção do elenco. Isso, não é, ninguém aqui está minimizando o CT perfeito. Exato. Isso aí tudo é o básico hoje em dia de quem joga a Série A. Eu vejo muita gente dizendo, mas o Mirassol faz isso, o Mirassol dá premiação para os atletas. Gente, a gente está excluindo tudo isso, a gente não está falando sobre isso. Isso aí tá legal, pô. Isso aí tá certo, isso aí tem que fazer mesmo. A gente tá falando na confecção do elenco. A parte do elenco, mesmo você fazendo tudo isso que a gente cita de positivo, não é isso que vai fazer um elenco qualquer ter um bom campeonato. Esse é o ponto fora da curva. Esse é o ponto que não se repete mais. Então eu acho que tem que afastar isso de Mirassol, tá, Fred? Eu acho que essa lógica aí, se o Coritiba fizer, ou com o Mozart ou com qualquer um, não vai dar certo, mas eu acho que tem que continuar com o treinador. Agora, tem que chegar para o treinador e dizer, veja só, a gente vai manter aqui os principais jogadores, porque tem uma linha de trabalho que precisa ser repassada até para as contratações que vão chegar, mas a gente tem que contratar um time que a gente possa confiar que vai ser a base da Série A para poder conseguir seus objetivos. Porque não adianta você achar que essa espinha dorsal é o que vai fazer permanecer na Série A, porque não vai. Perfeito, Atos. Estamos na mesma página, tá? Quanto a essa análise aí, dessa transição. E o Curitiba é o primeiro time do país, tá? Que vai fazer essa transição de 2 meses, tá? Na próxima semana teremos mais 3. E eu tô muito curioso para ver isso, tá, Atos? Muito curioso. Porque é uma nova época. E eu não sei o quanto isso vai mudar lá na frente, Atos. A segunda janela de uma Série B, tá? Às vezes você já percebendo seu acesso, você vai ter que começar a transformar seu elenco, porque em 2 meses você não transforma. Quando um time sobe da B para A, ele faz uma primeira leva de mudanças, aí joga estadual, joga ali as primeiras partidas da Copa do Brasil, se reorganiza e chega na Série A. Quando chega a segunda janela de Série A, ele dá uma outra encorpada. Tá tudo de cabeça para baixo. Não dá para esperar chegar a Copa do Mundo para parar e você dizer, agora eu vou arrumar a casa com 10 pontos na tabela, tá? Não adianta. Não adianta, tá? A ferida que fica, ela é muito grave, tá? Então, dessa forma, a gente fecha